Quantas vezes você já se perguntou em silêncio se criou um ingrato? Quantas vezes olhou para o próprio filho e se perguntou onde foi que ele aprendeu a exigir tanto e agradecer tão pouco? Mas talvez a pergunta mais cruel que ninguém ousa fazer seja esta: será que fui eu quem ensinou com meu amor a ser assim? Existem dores que não sangram por fora, mas consomem em silêncio, como aquela sensação de ser necessário apenas quando há algo a ser dado. Talvez você não diga isso em voz alta, mas sente. Algo está profundamente errado, e fingir que não vê é pior do que encarar o espelho. A verdade que poucos têm coragem de olhar nos olhos é que o amor parental, quando se torna dívida eterna, vira prisão. Pais e mães não nascem sabendo onde termina o cuidado e começa a servidão. E esse limite, quando ultrapassado, gera filhos adultos emocionalmente dependentes, afetivamente ausentes e perigosamente acostumados a receber sem reciprocidade. A pergunta não é mais o que posso fazer por ele? Na swinga, mas sim, por que ainda estou fazendo tudo, mesmo depois de ter feito tanto? E o mais cruel é que por trás de cada favor, de cada ajuda, de cada sacrifício silencioso, há um medo antigo. O medo de perder o amor que talvez já tenha sido retirado faz tempo. Mas e se o amor, quando mal compreendido, também adoecesse? E se parte da sua dor viesse, não da ingratidão do outro, mas da sua própria dificuldade em aceitar que um filho também pode falhar como ser humano? A maioria dos pais envelhece acreditando que errar por amor é melhor do que falhar por omissão. Mas esse pensamento, tão nobre por fora, pode ser o disfarce perfeito para uma autodestruição emocional lenta. Não se trata de culpar, mas de libertar. Libertar o pai da ideia de que amor é obediência. Libertar a mãe da ilusão de que dar tudo é garantia de retorno. Quantas vezes você sentiu que, se parasse de ajudar, ele simplesmente sumiria? E se isso já for um sinal? Este vídeo não vai te entregar soluções fáceis. Ele vai te arrastar com respeito para dentro de perguntas que você tentou calar por anos. Porque há momentos na vida em que continuar fazendo o bem se transforma, sem perceber, em fazer mal, a si mesmo e ao outro. Você vai perceber que há gestos que parecem amor, mas carregam culpa. Palavras que parecem cuidado, mas mantêm a prisão invisível da dependência. E talvez, só talvez, você veja que há coisas que precisam parar. Não porque você deixou de amar, mas porque finalmente entendeu o que é amor de verdade. Primeira coisa que você deve parar de fazer por um filho adulto: resolver os problemas dele. Há uma dor disfarçada de amor que poucos têm coragem de reconhecer. A de carregar nas costas as escolhas mal feitas de um filho que já cresceu. Você não percebeu quando começou. Talvez tenha sido numa dívida pequena, numa desculpa qualquer, num tropeço que parecia passageiro. E então, como quem limpa o chão sem reclamar, você começou a resolver. Uma vez, duas, 10. Sem perceber, transformou sua vida numa central silenciosa de reparos para os erros dele. Ele erra, você conserta. Ele some, você procura. Ele quebra, você reconstrói. Até o dia em que você olha para si mesmo e percebe: está exausto de salvar quem nem tenta nadar. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio escreveu isso como quem sabia. Aquilo que você repete dentro de si torna-se a moldura da sua existência. E se, a cada pensamento, você repete que é sua obrigação ajudar, salvar, reparar, então você não vive, você sobrevive servindo. Mas e se a maior lição que seu filho precisa aprender for justamente a que você impede que ele enfrente? Você o protege do fracasso, mas também o afasta da maturidade. Você apaga incêndios que ele mesmo acendeu, e ele segue acendendo mais, porque sabe que você estará lá, com o balde na mão, a alma molhada e o olhar culpado. A verdade que ninguém quer dizer é esta: resolver os problemas de um adulto que se recusa a amadurecer é como regar uma planta de plástico. Você se dedica, mas nada floresce. Você sofre, mas nada muda. No fundo, você sabe, cada vez que estende a mão, ele se afasta um pouco mais da responsabilidade que deveria ser dele. E você se afunda um pouco mais na frustração
que não deveria ser sua. Talvez ele chore, acuse, diga que você é frio, que não entende, que o mundo está contra ele. Mas o que ele realmente teme é o espelho, aquele que o obriga a encarar as consequências dos próprios atos. E enquanto você continuar se colocando no lugar dele, ele nunca vai ocupar o próprio lugar. Quantas vezes você já se pegou fazendo planos que ele deveria fazer? Tomando decisões por ele? Indo dormir preocupado com contas que não são suas? Isso não é amor. Isso é um luto disfarçado. O luto da autonomia que nunca chegou. O que deveria ser um laço virou corrente. E, ironicamente, ao tentar aliviar o caminho dele, você tornou o seu próprio insuportável. Mas e se, justamente no momento em que você parar de resolver, ele finalmente se mover? E se o desconforto que você tanto tenta evitar for a única coisa capaz de acordá-lo para a vida real? Talvez ele precise cair e sentir para levantar. E talvez seja você quem precise permitir essa queda, mesmo com o coração em pedaços. Não é aquilo que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece que nos fere. E o que você tem feito com essa frustração que cresce em silêncio? Talvez seja a hora de aceitar que o verdadeiro gesto de amor, agora, não é mais agir. É parar. Parar de resolver o que ele mesmo deveria enfrentar. Parar de fingir que está tudo bem. Parar de acreditar que ajudar sempre é um bem. Às vezes, a maior prova de amor é dar um passo atrás e permitir que o outro ande com as próprias pernas, mesmo que cambaleie. Porque enquanto você estiver lá, pronto para consertar tudo, ele nunca vai aprender a construir nada. E você, aos poucos, vai se perdendo na sombra de alguém que só existe porque você ainda segura uma estrutura. Segunda coisa que você deve parar de fazer por um filho adulto: sustentá-lo financeiramente sem necessidade real. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Você já reparou como a ajuda financeira, quando se prolonga além da necessidade, começa a adoecer o vínculo? O dinheiro, que deveria servir como ponte temporária, vira muleta eterna. E com o tempo, aquela simples transferência bancária que você faz no fim do mês deixa de ser um gesto de apoio. Passa a ser uma espécie de obrigação emocional. Uma cobrança muda, um fio invisível que te prende a uma falsa sensação de dever. E por trás disso tudo, existe uma pergunta que você talvez nunca tenha feito em voz alta. O que ele faria se você parasse de pagar por tudo? Você não é banco, nem salvador, muito menos herança ambulante. Você é pai, você é mãe. E o papel de um pai não é carregar um filho nas costas até os próprios ossos cederem. É ensinar esse filho a se sustentar com as próprias pernas, mesmo que ele relute, chore ou diga que não consegue. Há uma diferença profunda entre acolher e alimentar a estagnação. Sustentar sem necessidade é como manter uma criança num berço que já não a comporta. Ela deixa de crescer, não por incapacidade, mas por falta de espaço. E o mais triste é que, muitas vezes, essa ajuda vira uma prisão para ambos. Para ele, que nunca assume a vida, e para você, que nunca descansa em paz. O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essas palavras de Marco Aurélio são um sussurro antigo e necessário. O desconforto do trabalho, da conquista, da frustração e até do fracasso fazem parte do amadurecimento. E ao roubar do seu filho essa experiência, você também rouba a chance de ele descobrir do que é feito. Talvez ele diga que o mundo está difícil, e está mesmo. Mas quantas pessoas se ergueram justamente na adversidade? Quantos pais hoje olham para trás e se orgulham de não terem facilitado tudo? O mundo nunca foi simples. O que mudou foi o quanto você aceitou carregar para evitar que ele sentisse peso. E aqui está o ponto mais cruel. Você não está apenas oferecendo dinheiro. Está sendo emocionalmente manipulado por ele. Porque você tem medo. Medo de que, se parar de dar, ele se afaste. Medo de ser julgado, rejeitado, esquecido. Como se seu amor tivesse que ser comprado mensalmente para continuar existindo. Mas amor que depende de ajuda financeira constante não é amor. É dependência emocional travestida de afeto. E essa dependência custa caro. Custa sua paz, seu sono, suas reservas, seu envelhecer.
Quantas vezes você já abriu mão de algo por si para dar algo para ele? E no fundo, você sabe, isso não tem mais nada a ver com necessidade. É hábito. E esse hábito está te destruindo. A alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Você tem pensado que cortar essa ajuda seria um ato de abandono. Mas e se for exatamente o contrário? E se ao parar de pagar por tudo, você estiver finalmente devolvendo a ele algo sagrado, a dignidade de ser responsável por si? E se for ali, no aperto, que ele descobrir uma força que você nem imaginava que ele tinha? Você não está negando amor, está devolvendo a autonomia. Você não está se afastando, está colocando limites. E talvez nesse limite, ele finalmente encontre o próprio caminho. E você, pela primeira vez em muito tempo, encontre um pouco de alívio. Terceira coisa que você deve parar de fazer por um filho adulto: justificar os comportamentos ruins dele para os outros e para si mesmo. Se alguém pode me refutar, mostrar que estou errado ou vejo as coisas sob um ângulo errado, mudarei de ideia com prazer, pois busco a verdade que nunca causou dano a ninguém. O dano é persistir na própria ignorância e no próprio erro. Marco Aurélio. É difícil admitir, mas quantas vezes você já passou mais tempo defendendo seu filho do que ele próprio passa tentando se corrigir? Quando ele falta com respeito, você diz que ele está apenas passando por uma fase difícil. Quando ele grita, se afasta, ignora, você justifica com o estresse, com os traumas, com a vida corrida. Você constrói desculpas que ele nem se deu o trabalho de inventar. E no fundo, o que te move não é a razão, é o medo. Medo de ver o que está na frente dos seus olhos há anos, de que talvez ele não seja o filho idealizado, mas um adulto que escolhe, dia após dia, ferir quem mais o amou. Você tenta convencer os outros de que ele é bom, de que vai mudar, de que no fundo ele é carinhoso, como se repetir isso fosse trazer esse fundo à superfície. E quando alguém ousa te alertar, um irmão, uma amiga, um companheiro, você reage como se estivesse sendo atacado, porque aceitar que ele é ingrato, egoísta ou manipulador seria como admitir que falhou. Mas isso não é verdade. Você não falhou. Ele é quem escolhe não amadurecer. E seguir justificando é alimentar a sombra, aquela que cresce quando a luz da verdade é encoberta por palavras brandas e convenientes. A alma humana se molda aos seus atos habituais. Disse Marco Aurélio, como quem observa não o gesto isolado, mas o padrão. Se seu filho mente, trata mal, se recusa a ouvir, se repete as mesmas atitudes, não é mais uma fase, é quem ele está escolhendo ser. E justificar isso, principalmente para si mesmo, não é mais compaixão, é cumplicidade inconsciente. É você virando cúmplice da sua própria dor, porque cada vez que o defende, você também se trai. Você silencia sua angústia, diminui seu incômodo e fecha os olhos para o que mais precisava ver, que ele precisa ser confrontado. E isso talvez só possa vir de você. Você já se pegou dizendo, ele só é assim comigo? Como se isso fosse normal. Como se ser o alvo principal da ingratidão fosse parte natural da maternidade ou da paternidade. Mas o amor não deveria exigir sacrifício sem retorno. E quando você justifica demais, você ensina algo sem perceber. Que ele pode tudo porque você sempre explicará tudo por ele. Isso não é proteção, é permissividade emocional. É como segurar uma porta aberta para alguém que nunca pretendeu entrar. Ele aprende que pode magoar e você sempre encontrará uma desculpa para que ele não se sinta mal com isso. Mas e quanto a você? Quando foi a última vez que alguém te defendeu? A primeira regra é manter o espírito sereno. A segunda é olhar as coisas nos olhos e vê-las como são. A serenidade não vem da negação, vem da coragem de enxergar o real. Seu filho não precisa de desculpas, precisa de espelhos, e talvez você seja o único capaz de segurar esse espelho diante dele. Parar de justificar é um ato de amor maduro, não contra ele, mas a favor dele. É dizer, eu te amo o suficiente para não proteger mais suas falhas. É arriscar o desconforto para dar a ele a chance de se ver, e quem sabe se transformar. Porque enquanto você justificar, ele continuará exatamente onde está. E você
cada vez mais longe de si mesmo. Quarta coisa que você deve parar de fazer por um filho adulto: evitar dizer verdades para não magoá-lo. Não fuja do sofrimento. Enfrente-o com razão. Ele faz parte da natureza humana e tudo o que é natural não deve ser temido. Marco Aurélio. Você já percebeu como, ao longo dos anos, foi engolindo palavras que ardiam na boca, tudo para não causar atrito? Guardou opiniões, disfarçou incômodos, mordeu a língua até sangrar. Porque, no fundo, a ideia de magoar seu filho te parecia mais insuportável do que ser ferido por ele. O silêncio se tornou o escudo que você usa toda vez que a verdade ameaça atravessar. Você sorri quando queria chorar. Concorda quando tudo em você grita não. E a cada vez que engole a verdade, você se afasta não só dele, mas também de si. Existe uma crença sutil e destrutiva, a de que falar o que pensa é ser duro demais. Mas calar, quando a alma pede palavra, é ser cúmplice da estagnação. Um filho adulto que nunca é confrontado pela verdade transforma-se num tirano emocional. Alguém que exige compreensão, mas oferece desprezo, que cobra paciência, mas age com brutalidade. E você, ao tentar evitar conflitos, alimenta esse desequilíbrio, porque ao não dizer o que dói, você confirma para ele que está tudo bem, mesmo quando está tudo quebrado. O que está em nosso poder? A opinião, a intenção, o desejo, a aversão, em uma palavra, tudo o que é nosso próprio ato. Marco Aurélio compreendia o que muitos esquecem. O poder que temos sobre nós é limitado, mas sagrado. Você não pode controlar a reação do seu filho. Não pode impedir que ele se irrite, que se defenda, que se afaste. Mas pode e deve dizer aquilo que precisa ser dito. Com respeito, com firmeza, com amor real. Porque o amor que não corrige, que não confronta, que se cala para preservar a paz superficial, não é amor, é medo mascarado de carinho. Quantas vezes você já saiu de uma conversa com ele se sentindo menor do que entrou? Quantas vezes guardou para si verdades que poderiam ter mudado o rumo das coisas, mas escolheu o silêncio para evitar o estresse? Esse tipo de silêncio não é nobre, é corrosivo, vai te apagando aos poucos, como vela acesa num quarto fechado. A chama está lá, mas o ar vai faltando. E o que sobra é uma sombra de você, sorrindo por fora e sufocando por dentro. Mas e se sua verdade, por mais dolorosa que pareça, for a única chance de ele acordar? Você tem que construir a vida em seus próprios princípios. Viva de acordo com eles, não com os princípios dos outros. A verdade que você carrega, por mais incômoda, é parte da sua integridade. Você não precisa gritar, não precisa atacar, mas precisa dizer, porque a palavra que não sai apodrece dentro. E talvez, ao dizê-la, você rompa um ciclo. Talvez ele se afaste, talvez ele chore, talvez ele te acuse. Mas se houver dentro dele alguma centelha de consciência, será essa verdade, dita com coragem, que iniciará sua transformação. E se ele não mudar, ao menos você parou de mentir para si. A quinta coisa e a sexta coisa que você deve parar de fazer por um filho adulto: interferir nas decisões dele e carregar a culpa pelos erros que ele comete. Que cada um encontre sua própria rota, com os próprios pés, mesmo que tropece, pois até o tropeço pertence ao caminho. Marco Aurélio. Você observa de longe, vê os erros se repetindo, vê os mesmos padrões, os mesmos desvios, os mesmos abismos se abrindo, e ainda assim tenta intervir. Dá conselhos não pedidos, orientações disfarçadas de preocupação. Entra em discussões para tentar evitar que ele faça escolhas ruins. Mas ele ignora, reage e às vezes até te culpa. E você, mesmo cansado, volta a insistir, porque de alguma forma ainda sente que, se não guiar, ele vai se perder. Mas será que já não está perdido justamente porque você nunca permitiu que ele errasse sozinho? Nada pertence a você a não ser seus próprios pensamentos. Marco Aurélio não dizia isso para que lavássemos as mãos, mas para que soubéssemos o limite entre responsabilidade e controle. Quando você tenta decidir por um filho adulto, mesmo com boas intenções, rouba dele o direito de crescer.
Porque crescer também é fracassar, insistir no errado, aprender da forma mais dura. O problema é que, ao impedir que ele arque com o peso de suas escolhas, você assume esse peso no lugar dele. E ele se acostuma. Vira um adulto que age como adolescente. Não porque não sabe, mas porque sempre teve alguém limpando a bagunça depois. E o que acontece quando ele erra? Quando tudo dá errado, quando as consequências vêm, ele culpa você. Ou pior, você se culpa. E esse é um dos enganos mais cruéis. Você se culpa pelas escolhas dele, pelas dores dele, pelos caminhos que ele tomou, mesmo quando você avisou, gritou, alertou. E essa culpa não é racional. Ela se aloja em lugares profundos, enraizados nas frases que você ouviu a vida inteira. A culpa é sempre dos pais. Se ele é assim, é porque não teve limites. O que será que você fez de errado? Mas a verdade, nua, dura, libertadora, é que cada alma é responsável pelo próprio destino, inclusive a do seu filho. Você tem que olhar para dentro. Quem se volta para dentro, raramente se perde por fora. Quantas noites você já passou remoendo cenas do passado, se perguntando onde errou? E se, em vez de continuar se culpando, você começasse a se libertar? Seu filho adulto não é mais uma criança desprotegida. Ele tem autonomia para escolher e para arcar com essas escolhas. Sua missão como pai ou mãe já foi cumprida quando o criou com amor, com esforço, com tudo o que tinha. O que ele faz com isso, agora, é dele. E o que você faz com a dor também precisa começar a ser seu. Não interferir não é abandono. E não se culpar não é frieza. É maturidade emocional. É entender que amor não significa controle e que compaixão não significa carregar cruzes alheias para sempre. A partir do momento em que você deixa que ele assuma os próprios erros e para de tentar consertá-los por ele, começa finalmente o processo de libertação. Para ambos. Talvez ele tropece, sim. Talvez ele caia. Mas cair, sem você por perto para amortecer, pode ser o começo da subida. E você, finalmente, pode respirar. Não porque desistiu, mas porque permitiu. Talvez agora, neste silêncio que se forma depois de tantas verdades não ditas, você esteja sentindo algo que não sabe explicar. Um vazio estranho, como se parte de você tivesse sido arrancada, mas outra parte, mais antiga e esquecida, tivesse finalmente voltado. Porque em algum ponto entre a culpa e o cansaço, entre o amor doado e o respeito negado, você começou a se lembrar de quem era antes de se dobrar tantas vezes para manter de pé uma relação desequilibrada. E essa lembrança, ainda turva, ainda frágil, já é semente de mudança. Não é o fim. É um início que não grita, mas respira fundo. Você não veio até aqui para aprender o que fazer. Veio para reconhecer o que já sabe, mas que sua dor tinha abafado. Veio para confirmar, em palavras alheias, a intuição que sempre esteve pulsando aí dentro, mesmo nas noites em que você se culpava por tudo. E agora talvez perceba, o problema nunca foi amar demais, mas aceitar de menos. Aceitar menos respeito, menos reciprocidade, menos humanidade. Porque quando o amor se torna muleta para a ausência do outro, ele deixa de sustentar e começa a ferir. Marco Aurélio